YouTubers, Facebookers, Instagramers, TikTokers. Influenciadores digitais. O que comem? Onde vivem? Do que se alimentam? O nome científico da espécie já foi vlogger. Pode parecer cringe demais para quem nunca viveu a emoção da internet de escada. Agora, você sabe há quanto tempo essa espécie habita o cyberespaço e como chegamos na era da economia dos creators? Então senta que lá vem Stories. Quer dizer, história. Porque a Viu vai te levar para uma jornada cheia de memes, personagens, tecnologias e comportamentos que revolucionaram a comunicação como a conhecemos. E esse TBT começa bem lá atrás, viu? Quando a YouPix chegou nesse habitat onde tudo era mato e uns poucos malucos iam pra frente da câmera falar coisas aleatórias num tempo em que a zoeira never ends. Até o dia em que o só adiciono com o Scrap virou sigo de volta. O nickname virou @. E o anônimo passou a ter voz. Voz para inspirar pessoas, formar opiniões e transformar meme em negócio. Só que para chegar até aqui, percorremos um longo feed biográfico repleto de likes, dislikes, unfollows e alguns cancelamentos. Ok. 15 anos não são uma era geológica, mas na internet é como se fosse. Ainda mais quando falamos de um universo em que já existem mais de 4 bilhões de usuários. Milhares deles conectados aos influenciadores digitais. Há 15 anos, no ano em que a YouPix surgiu, em 2006, uma nova rede social que tinha um escritório sem divisórias funcionando na sobreloja de uma pizzaria na Califórnia, foi comprada por mais de $1 bilhão pelo então já poderoso Google. A proposta do YouTube de fazer qualquer internauta um videomaker entregava spoiler de uma tendência que a revista Time captou ao escolher você como personalidade daquele ano. Costumo dizer que a gente saiu de uma era de comunicação de massa para uma era de comunicação da massa. E hoje a gente tem tanto os veículos de comunicação influenciando o indivíduo, como o indivíduo também influenciando os veículos de comunicação. Eu acho que a internet, ela só deixou claro isso, porque a gente sempre influenciou um ao outro no decorrer da história. Só que você não conseguia ver o impacto. Ainda em 2006, a banda larga deu um salto de 40% no Brasil. A febre nacional era o Orkut, que tinha acabado de ganhar a versão em português. O brasileiro ficou tão alucinado com o Orkut porque ele foi, de fato, a porta de entrada para essas pessoas no mundo digital. Isso foi muito importante para a gente conhecer esse Brasil em toda a sua diversidade, em toda a sua criatividade e começar a entender que os pontos de criação, os pontos de conteúdo, os pontos de opinião poderiam vir de lugares descentralizados, os lugares que não dominavam essas narrativas antes, né? A internet era tech, virou pop. Internet é tudo. Tá, ok, parei. Foi no meio desse hype que nasceu a revista impressa Pix, embrião da YouPix, para falar das pessoas que se destacavam na criação de conteúdo no digital e da cultura que se formava em torno disso. Pior do que aquela mensagem visualizada e não respondida, era criar conteúdo com poucas ferramentas disponíveis. Vivíamos o esplendor da era dos blogs. O formato com textos e imagens ainda era careta, mas com alguns diferenciais. Era mais pessoal, próximo ao leitor e voltado para assuntos de nicho. Em 2007, a revista InfoExame elegeu o Kibiloco como o melhor blog. Ele ajudou a popularizar memes e misturou o formato jornalístico com humor ácido. Mas ele não era forever alone nessa história. Maurício Cid, o Cid, arrebatou uma legião de seguidores no blog Não Salvo, que virou uma espécie de santuário de virais. O lançamento do iPhone foi um divisor de águas. De repente, a gente começou a morar no celular. A lógica de aplicativos rodando tudo ao mesmo tempo fez com que as coisas rolassem em camadas sobrepostas, e não mais de forma linear. No final da primeira década do século XXI, o Orkut, que chegou a ter 300 milhões de usuários, ganhou 2 concorrentes, o Twitter e o Facebook. Em 2010, tem início uma das maiores revoluções na criação de conteúdo digital, os vlogs. Que era texto, vira vídeo, e revela personagens como Cauê Moura, PC Siqueira e Felipe Neto. Num país com educação precária, mas muita intimidade com a TV, os vídeos faziam muito mais sentido que os textões. Foi aí que o público deu match com os vloggers. Eu não fazia a menor ideia que a gente estava na vanguarda de um movimento tão grande quanto esse e que 11 anos depois eu ia estar aqui ainda falando sobre isso. Então, começou como brincadeira,
com algumas experiências da faculdade e acabou virando o que virou. Muita gente no YouTube hoje já entra nessa plataforma, nesse mundo, nesse universo de influenciadores sonhando com a fama, mas em 2010, quando eu comecei isso, não era sequer uma possibilidade, né? Qual o resultado da união de jovens criativos sedentos por novidades? Para nossa alegria! Para nossa alegria! Os primeiros canais de humor do YouTube. Porta dos Fundos, Parafernália, Desimpedidos foram pensados para fazer sucesso, com base em estudos e comportamento da audiência. Aí, a gente conhece bem essa história. Os esquetes de comédia viralizaram. Mamilos polêmicos são uma tremenda falta de sacanagem. O mundo inteiro descobre, menos a Luísa que tá no Canadá, que os brasileiros são rápidos para ressignificar memes e fazer trollagens. Desde viralizações internacionais como o Thug Life de 2012, até o gemidão do Zap, chegando ao presente com o vai responder não, tá? No auge de fanpages no Facebook, como Gina Indelicada, Conselhos do He-Man e Chapolin Sincero, o jovem começa a querer shippar com outra rede social. O Instagram, que havia nascido em 2010, passa a se tornar uma plataforma para musas fitness e da moda. Um ano depois, a internet ajuda a viralizar os movimentos das jornadas de junho de 2013 no Brasil. As redes sociais são percebidas como espaço de reivindicação e militância de grupos minorizados. A internet, ela se torna um grande palco para as pessoas perceberem que elas têm voz, independente de quem elas são. A internet, ela traz essa conexão num nível muito grande de comunicação, principalmente de percepção sobre quem a gente é. Os mais velhos podiam até ficar intrigados sobre como vídeos de anônimos falando por 15 minutos podiam atrair tanta gente. A verdade é que, no Brasil, o YouTube virou coisa séria. Em 2014, com a popularização dos smartphones e planos de dados, a internet ganha escala e transborda para o mundo offline. O YouPix Festival, realizado na Bienal, em São Paulo, reúne mais de 20 mil pessoas e os fãs da Kéfera quase derrubam o palco. O Porta dos Fundos lança um filme no cinema. Pouco depois, a própria Kéfera lançaria até livro best-seller. E as marcas entendem que influenciadores conseguem se conectar com seus fãs de forma muito mais efetiva que os banners e anúncios. Eu acho que o que fez com que as marcas prestassem atenção nos creators em 2014 foi a capacidade deles de construir comunidades engajadas, que é uma dificuldade e um desafio para as marcas até hoje. Em 2015, a YouPix Summit aparece para reunir a indústria dos creators, marcando o ano em que a gente começa a falar do assunto mais como um negócio e menos como um passatempo. E agora vamos abri-lo. Olha só, abriu. Em 2016, uma pesquisa do Google descobriu que das 10 pessoas mais influentes do país, metade era youtuber. Termo que, aliás, virou palavra no dicionário. Um deles se torna o maior youtuber do Brasil, direto do seu quarto no interior do Piauí. Whindersson Nunes. Diante de tantas evidências, a Globo, uma das maiores TVs do mundo, começa a olhar para a rede de forma mais estratégica. Foi assim que surgiu a Viu. Antes, os canais da Globosat usavam as redes sociais como ferramentas de divulgação da sua programação. Com a Viu, as redes são vistas como novas janelas de oportunidade, conexão, negócio e linguagem. Lembra quando a gente falou que antes era tudo mato? Então, a Viu colocou fim na era do gelo ao unir o digital com a TV e outras mídias. Tudo junto e misturado. Na Viu, a gente trabalha com linguagem digital e a gente adotou um lema que diz que todos nós somos influenciadores, independente se a gente tem 10 seguidores ou 10 milhões. Porque mesmo você com 10 seguidores, se você posta o conteúdo certo, na plataforma certa, no tempo adequado, você pode viralizar. A partir daqui, surgem novas possibilidades de negócio. Influenciadores mais redes sociais são igual a monetização. O que era hobby lá no começo se profissionalizou de vez. Os creators se tornam um mercado que movimenta $1 bilhão em 2017. Olha, lá atrás a gente teve a era das celebridades. Celebridades eram pessoas famosas, artistas, e que em geral falavam sobre a área de atuação deles. Raramente estavam falando sobre a vida deles e tudo isso era tempero de fofoca. Os influenciadores trouxeram para nós o inspiracional. Os consumidores não querem ser os influenciadores, mas eles aprendem, se inspiram com os influenciadores a respeito de causas, de valores, de postura de vida, de atitude. Então, isso faz toda a diferença. Para competir com o sucesso dos vídeos rápidos do Snapchat, o Instagram lança em 2018 a funcionalidade dos stories e dos filtros, que vira o crush da vez.
Nesse período, as fake news se tornam epidemia durante a campanha presidencial. E estudos apontam que os creators influenciam cada vez mais na decisão de compra. À medida que os influenciadores crescem, eles também passam a ser cobrados na mesma proporção, com ataques, cobranças e até cancelamentos. As batalhas verbais e de hashtags vão desde finais de futebol ou novelas ao BBB, passando por política e economia. Mas, ao mesmo tempo, a internet é uma janela democrática para quem tem talento, disposição e gera negócios e oportunidades sem precedentes. Em 2019, criadores se tornam marcas. Viram empresas, propriedades intelectuais, brinquedos. A Creator Economy passa a incluir não só marcas e influenciadores, mas todo um ecossistema de empresas, plataformas, novos modelos de monetização, serviços. O próprio New York Times falou que essa é a próxima grande corrida do ouro dos investidores, né, no mundo dos investimentos, do venture capital. Se por um tempo a gente vem falando sobre distribuição, sobre fazer com que a nossa voz, né, o nosso conteúdo chegasse nas pessoas, agora a gente está muito sério falando sobre como vamos ganhar dinheiro com isso e fazer desse um ecossistema realmente uma economia mais próspera. 2020. Todos expostos a uma mesma hashtag em comum. A pandemia deixa o mundo paralisado. As regras de distanciamento social fazem o consumo de internet crescer 60%. As lives musicais e as lives shoppings se popularizam de um jeito nunca jamais visto. Os jovens brasileiros descobrem mais uma rede social para chamar de sua: o TikTok, um app com todas as ferramentas para criar um viral. Ser influenciador é uma carreira desejada. Até esse ano, o Brasil contava com mais de 9 milhões de influenciadores só no Instagram. E assim, alcançamos 2021. Ano em que os consumidores do Brasil são os que mais compraram produtos indicados por influencers, ultrapassando a China. Durante muito tempo a gente viu uma coisa super transacional, do arrasta pra cima, oi meninas, tudo bom. A gente começa a entender agora que num mundo quebrado pela desinformação, onde a gente vive uma grande crise de confiança, o lance agora é a gente voltar para o real papel da influência, que é um espaço de relevância, um espaço de liderança, um espaço de curadoria, né? E aí a gente vai construindo um ecossistema muito rico, onde todos somos marcas, mas também podemos ser influenciadores e ter uma voz humana no que a gente entende como comunicação. O país do futebol, do carnaval e da coxinha com catupiry já é também o dos influenciadores digitais. E se a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, os influenciadores estão fazendo isso nesse mesmo instante, editando com filtros, boas trilhas e conteúdos de respeito. A pergunta que fica é: para onde iremos agora?